E uma temática que a professora Andréia vai trazer hoje aqui é uma temática muito específica, né, que é justamente o uso desse banco, como é que é feita a coleta desse material, quem tem a custódia desse material, qual é o caminho, né, desse material, como isso está sendo feito nos casos de violência contra mulheres e meninas. Né? Então, bom dia a todos e a todas. Né? Esse trabalho é um trabalho bem específico, é uma temática, né, que está sendo introduzida no país. Eu faço parte de um grupo de trabalho com a ONU Mulheres, com o apoio da Embaixada da Áustria, com a Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República e com a SENASP. Nós trabalhamos durante 5 meses na elaboração, numa adaptação do protocolo internacional, um protocolo latino-americano de investigação de mortes violentas de mulheres em razão de gênero. Esse protocolo foi lançado em 2014 pela ONU Mulheres, foi trabalhado pelo Alto Comissariado da ONU, e com a iminência que aconteceu no dia 9 de março de 2015, com o presidente sancionou o feminicídio, né, que é uma qualificadora do homicídio. Esse protocolo ele foi validado em maio agora de 2015 e vai ser lançado no país em forma de diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar o feminicídio. Eu vou sentando aqui de repente e vou passando para o último. Então, assim, vocês sabem que no nosso país, de 2001 a 2011, ocorreram 50 mil feminicídios no país. Isso são um feminicídio ou morte violenta de mulher a cada 1h30. E é uma epidemia, digamos assim, porque na nossa sociedade patriarcal, nós utilizamos, e hoje eu vi nas falas, né, isso não é uma constatação, de que nós utilizamos homens para se referir a toda a humanidade, né? Isso vem da sociedade patriarcal, porque nós já nascemos mulheres, nós já nascemos culpadas, né? Nós já nascemos nós comemos a maçã, nós produzimos uma lesão corporal grave no Adão, né? 2 costelas para formar a mulher. Então nós já nascemos com um sentimento de culpa, a mulher. E na sociedade patriarcal o homem que é, né, o provedor, que é a dominação, o controle, e a mulher, nós mulheres, nós temos que batalhar muito, porque nós temos, desde pequenas, somos treinadas, né, em relação ao gênero, porque na nossa sociedade o gênero feminino, ele não tem as vantagens do gênero masculino, né? O homem, ele pode ter várias experiências amorosas e ele é, né, um macho, né? E a mulher, ao contrário, ela sofre preconceito e é estigmatizada. Isso só uma parte da fala. Vocês viram que eu sou bem feminista. E para começar, o que é ser feminista? Feminista é a busca da igualdade civilizatória entre homens e mulheres. Um homem, ele pode, deve ser feminista. Né? Tem um programa na ONU que é He for She, que é o homem lutar para que a mulher tenha essa igualdade civilizatória. Porque todos nós temos o direito de desenvolver as nossas potencialidades. E para isso, nós precisamos de tempo. A mulher, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar do pai, da mãe, do irmão. Quando é que vocês, homens aqui, eu sou uma perita de local de crime, e eu vou usar para vocês uma linguagem profissional de local de crime. Eu vou ser assim, bem franca para vocês. É uma mãe aqui que está falando hoje com vocês e vão introduzir uns assuntos mais específicos. Mas assim, quando é que o homem em casa, ele lava a louça, no máximo bota o lixo para a rua?
ou vá em pátio, porque a mulher é que tem a obrigação de fazer os afazeres domésticos, é uma questão de gênero. Por quê? Porque nasceu mulher. Então, assim, essa lei 13.104, a partir de 1990, duas leis foram introduzidas aqui no Brasil, que foi a Lei Maria da Penha, em 2006, que definiu os tipos de violência contra a mulher, que é a física, a moral, a psicológica, a patrimonial e a sexual, né? E deu mecanismos de combate à violência doméstica e familiar. Tem um filme muito interessante, Sob Meus Olhos, um filme muçulmano, que uma muçulmana vai pedir para o juiz, pelo amor de Deus, que ela não aguenta mais a violência doméstica. E o juiz olha para ela e diz assim, atrás da mesa, aquela pilha de processo: mas olha, tem mais um caso de violência doméstica. Eu tenho essa pilha aqui de roubos, de latrocínio, de homicídios. É mais um caso de violência doméstica. Mas a gente não se dá conta que quem nutre essa pilha é a violência doméstica. Porque é ela a mãe de todos os outros tipos de violência. Porque começa em casa uma criança que é tratada, maltratada, abusada e vê o pai bater na mãe. Qual o futuro dessa criança? Na rua, a droga aí está buscando essas pessoas para trabalharem com as pessoas vulneráveis, né? Então aqui, o feminicídio, então, no Brasil, infelizmente, não passou por razões da condição de gênero feminino, foi um retrocesso. E o nosso Congresso, né, não preciso dizer para vocês, o retrocesso que representa hoje o nosso Congresso Nacional, nosso Senado. Então, seria interessante ter passado a condição de gênero feminino. E isso vai depender de uma construção jurídica nos tribunais, de caso a caso, quando forem julgados os casos de crimes contra um transexual, que tem a condição de gênero feminino. E sexo feminino, gente, a gente nasce com sexo biológico. É ridículo, me desculpem. Eu também sou da área do direito, mas eu formei em 84 e não atuei, sou perita desde 86. Mas, gente, o sexo é biológico. A gente nasce com sexo masculino ou feminino, mas o gênero é construído. E tem crianças que já denotam que tem o gênero feminino. Eu posso ter o sexo feminino, mas ter o gênero masculino. Isso não é crime, existe desde os primórdios. Mas nós somos educados a não enxergarmos isso, a ter medo de que o menino vai brincar com uma boneca. O que ele pode aprender brincando com uma boneca? A ser pai, a cuidar, a não dizer no futuro, né, Rafael, vai ser pai em seguida, né? A cuidar de uma criança, e não porque ele vai virar um homossexual, um gay. Isso é o preconceito, esse estereótipo que nós trazemos desde Platão, né? Platão, que horror, olha, decepcionei, mas machista de primeira. Aqui, então, nessa lei, ela aponta dois casos, então, violência doméstica e familiar, e o crime menosprezo ou discriminação à condição de mulher, da mulher. A pena de 12 a 30 anos de reclusão, e também ela agora foi enquadrada como crime hediondo, né? Uma modificação aí. Então, assim, os objetivos desse protocolo do feminicídio, que no Brasil não existe uma doutrina específica para esses crimes, e o feminicídio não é um crime só cometido pelo companheiro, esse é um dos crimes. A ONU, ela elenca 12 tipos de feminicídio. Tá? Também uma mulher pode cometer o crime de feminicídio. Depois vou explicar para vocês. Então, esse trabalho, foram 10 profissionais do país, tinham juízas, promotoras, peritos, né? E no final entraram na Defensoria Pública, foram 8 profissionais no início e trabalharam nessas diretrizes. Eu não posso mostrar para vocês nem cópia, porque não fui autorizada, só depois da publicação, em setembro, daí eu prometo, né, passar a primeira mão para a Thaisa para
distribuir, que é bem interessante. Então, o objetivo do protocolo de feminicídio é aprimorar as respostas e conjugar a experiência de profissionais de diferentes áreas e modificar práticas na investigação. Eu vou contar para vocês, já antecipando, que aqui no Rio Grande do Sul, pasmem, a gente está acostumado na cultura machista e não se dá conta do que a gente faz no dia a dia. Rafael, nós lá na Polícia Civil, na perícia, até 2014, em novembro, a mulher sofria uma violência sexual. Ia lá no Departamento Médico Legal, tinha 2 laudos. Um de conjunção carnal é pênis, vagina, tem que ter um homem e uma mulher para esse laudo. E ato libidinoso diverso de conjunção carnal, que aí pode ser um coito anal. Eu vou falar para vocês como uma perita, tá? Por favor. Não fique assim, oh meu Deus. Então, ele tinha 2 procedimentos. Então, tinha casos no interior, se o delegado não perguntava no ofício, pedindo um ato libidinoso diverso conjunção carnal que tinha acontecido, aconteceu o caso de uma menina de 11 anos, que sofreu um coito anal, ela fugiu e foi socorrida, e na delegacia no interior, o ofício padrão, a pessoa não sabe, né? E a menina também não vai dizer o que aconteceu a ela, então ela nem sabe. Perguntaram para a perícia se houve uma conjunção carnal. O que aconteceu? O legista olhou e disse, não houve conjunção carnal. O que aconteceu? Os 2 criminosos estão soltos, dando risada, porque não houve a resposta, não houve um exame como deveria ter sido feito do profissional da perícia para examinar tudo. Então, hoje, nós modificamos a só um exame chamado de sexologia forense, que examina tudo, com 7 quesitos padronizados, onde, quase, que eu tinha começado a falar para vocês, não existe mais nenhum tipo penal que valorize virgem ou virgindade. Já houve até a mulher era devolvida, se casava, né, e não era mais virgem, ou acreditava que não era, porque tem uma história ali mas aí não vem ao caso agora. Mas, assim, não existe mais hoje. Mas até 2014, no Rio Grande do Sul, que é um estado extremamente machista, existia em todo exame lá na medicina legal de abuso sexual esse quesito, se é virgem ou não. E sabe o que acontecia no interior, há bem poucos dias? As mães levavam as meninas, faziam uma ocorrência fria, porque a vizinha tinha dito que a fulana não era mais virgem, ou ela estava desconfiada, para fazer um exame no departamento médico legal, porque ela sabia que vinha ali um certificado, ou, né, de validade, ou já, né, de constrangimento. E o homem não sofre esse tipo de constrangimento, porque não existe essa detectação. Porque se um homem de 18 anos, 19 anos, 20, vamos supor 22 anos, fosse fazer um exame, né, de condição carnal e se desse para saber se é virgem ou não, ia apanhar, né, depois em casa, na nossa sociedade machista. Agora, a mulher é estigmatizada. E a Secretaria de Segurança e a perícia, a douta perícia reconhecida, fazia essa prática machista até novembro de 2014. Vergonhoso isso, vergonhoso. Porque lá no processo, se uma menina que namora, tem um namorado, já tem uma vida sexual ativa, que hoje, ó, que barbaridade, não, isso é normal hoje em dia. Eu não estou fazendo nenhuma apologia, eu estou sendo realista. Ela vai fazer um exame de conjunção carnal e ela é estuprada. Vai chegar lá no judiciário, o juiz olha assim, olha, ela já nem era mais virgem. Gente, não venham me dizer que esse agressor não é privilegiado, que diminui a pena desse agressor. Óbvio que isso acontece. E o que é isso? É a nossa sociedade patriarcal machista com esse tipo de
preconceito de estereótipo. Então, uma mulher profissional de sexo pode ser estuprada? Sim, né? E nesse contexto, qual vai ser a pena do agressor? Vai ser mínima na sociedade machista, porque ela é uma profissional do sexo. Então é isso que nós temos que mudar, né? A nossa maneira, mudar os paradigmas, para que a gente tenha realmente uma sociedade, diz a ONU, que nós vamos conseguir uma igualdade civilizatória daqui a 400 anos. Eu digo, gente, então vamos começar a trabalhar agora, porque vai ter muita demora, muita demora. Nós vemos isso refletido em toda a nossa sociedade, né? Desde os nossos representantes na Câmara de Vereadores, de deputados, as mulheres, que são maioria e ainda são vulneráveis, sofrem uma dominação, um controle e um preconceito. Então, vocês, quando se dirigirem, falem à humanidade, homens e mulheres, inclusão, porque é a maior violação de direitos humanos na nossa humanidade, que atinge todas as classes. E nós sofremos violência, é tão sutil que nós não nos damos conta que sofremos e os nossos companheiros, filhos, não se dão conta de que cometem essa violência psicológica, essa violência moral. E olha, eu falo demais, então vocês me cortam. Eu sou apaixonada, assim, por esse tema. Aqui, então, o feminicídio, então, pode ser cometido por um homem ou por uma mulher por razão de gênero. E o feminicídio, o femicídio, agora ficou consagrado feminicídio. Esse uso foi invocado por Marcela Lagarde, uma feminista mexicana, porque essa palavra é mais forte ao ser traduzida do castelhano, então, feminicídio. Então, a classificação dos feminicídios. Algum companheiro, é só o primeiro ali, o feminicídio íntimo, tem que ter uma relação, ou tido uma relação de afeto com o agressor. O não íntimo, então, é um desconhecido, aí entra o estupro, né? É o feminicídio não íntimo. O desconhecido infantil, quando a menina é menor de 14 anos, o familiar cometido por um parente, homem ou mulher, pode ser um parentesco por afinidade ou adoção, ou consanguinidade. O sexo por conexão é quando alguém que se interpôs entre entre o agressor e a vítima e leva um tiro, um atacado para defender, que é por conexão. O sexual sistêmico, que são crimes, quando ele pode ser o sexual sistêmico organizado ou desorganizado. O desorganizado é aquele que a mulher ela é privada de sua liberdade, é sequestrada, torturada, estuprada e é cometida por um determinado período de tempo. O organizado é aquele que é sistemático, né? Porque vocês sabem que os crimes sexuais eles são seriais, né? É difícil, assim, quando a pessoa tem essa propensão, essa tendência, ela vai cometer mais de uma vez o crime sexual. É a tendência, tem que ser tratada. E por que ocorrem os crimes sexuais? Porque a mulher é bonita? O que vocês acham? Que ela é escolhida porque ela é bonita, que ela é gostosa? Desculpe o termo, mas eu já expliquei para vocês que eu vou falar claramente. Não, é porque ela é mais vulnerável, porque ela está na rua, sozinha, de noite ou de manhã, ela vai pegar um ônibus para vir aqui para a faculdade, ou aqui a faculdade tem umas partes desertas aqui, né, para cometer esse tipo de delito, é porque a pessoa está vulnerável. O agressor tem o estupro, o sexo, como uma dominação, utilização do poder. Por isso, quando a mulher ela sofre violência doméstica e tem aquele ciclo da violência que vai à agressão, depois à lua de mel, a mulher está tão doente e os dois estão numa relação psicótica que quando o homem procura a mulher, pede perdão, querida, eu te bati, mas eu juro, eu não vou fazer mais, e rola ali com sexo, para a mulher é carinho e para o homem é dominação, é controle. Por isso a mulher não consegue entender isso e o ciclo da violência ele vai
sempre crescendo mais. Quanto maior diminui o tempo das agressões verbais, das agressões físicas, mais violento vai ser depois a agressão. Isso é o ciclo da violência. Então, é muito preconceituoso dizer: ela não larga dele, ela gosta de apanhar. Não, ela não gosta, ela está doente, uma relação psicótica, ele precisa de muita ajuda, de trabalhar a autoestima para sair de uma relação, um ciclo de violência. E isso inclui também filhos, relação com filhos, com pais, num ciclo de violência. Há também o feminicídio, né? Em razões de gênero. Pode ser racista, transfóbico, que é o transexual, mas ele vai depender de uma construção, né, da jurisprudência depois, porque uma transexual, né, está vestido de mulher, ela representa uma mulher. Então, o feminicídio pode ser considerado contra um transexual. Não precisa ter feito a cirurgia, né? Mas isso é uma construção, porque na lei não foi, né, já para acabar com isso, a condição de gênero feminino, infelizmente. O lesbofóbico, a mesma coisa. É o ódio, a rejeição àquela menina que namora uma outra menina. Então, há grupos em Porto Alegre que utilizam o estupro como o estupro coletivo. Pasmem. Perseguem, então, as meninas que têm, né, são lésbicas, são do gênero, né, masculino. E por tráfico de pessoas e também para extração de órgãos também, o femicídio pode ser utilizado, contrabando de pessoas, aí já o interesse é patrimonial, né, conseguir dinheiro, e por mutilação genital feminina, que não acontece aqui, mas em outros países, né, na África, no Oriente Médio, acontece muito, né, a mutilação genital feminina. Aqui, na investigação, então, essas esferas de análise do modelo ecológico feminista, eles têm a violência integral ali, em todos os níveis, social, comunitário, relacional e individual. Então, o nível social é saber inserir em que contexto aquele agressor, aquela vítima vivia. Se lá a sociedade era patriarcal, se a violência contra a mulher era uma forma legitimada de atuação, o nível comunitário, se aquela mulher vivia isolada, no ciclo da violência, tu vai tirando os amigos da menina, da mulher, vai isolando, faz ela morar longe da família, já para ela não ter acesso a pedir ajuda nem ao Estado. E o nível relacional, os conflitos, né, como ela se relaciona no seu entorno, e o nível individual são os antecedentes pessoais, idade, sexo, tudo. Então, tudo dentro dessa esfera de análise, dentro de uma investigação, é bem importante. E as evidências de razões de gênero na cena do crime. Isso é importantíssimo, porque como eu sou perita há 30 anos, e eu atendi locais muitos anos, 10 anos de atendimento de locais de morte, e eu faço um retrospecto, quantos locais eu deixei de enxergar, eu não sabia, porque eu não fui sensibilizada para enxergar a violência simbólica no local de crime. Porque o feminicídio ele tem que ser investigado como um homicídio. Os procedimentos operacionais padrões que tem hoje compilados na Senasc para todo o Brasil, porque antes não tinha, né? Hoje já podemos ver que tem um procedimento operacional padrão. Mas dentro dele, a gente conseguir detectar a presença de razões de gênero. Porque quando eu vou num homicídio qualquer, eu já fui em muitos homicídios de mulheres, tinha ali retratos rasgados, roupas, computador, material de trabalho, máquina de costura tombada, até um machado assim, toda arrebentada, coisas que ela trabalhava, que eram importantes para a mulher,
certidão de nascimento dos filhos, de casamento, queimados, serem queimados ali, que tu vê que isso tudo é a presença de violência simbólica, que eram coisas importantes para aquela mulher. Ou então um crime em que a mulher não tinha nenhum sinal de defesa, né? Ou então ausência de luta, que comprova que ela não esperava que fosse ser morta pelo seu companheiro ou por aquela pessoa que ela conhecia. Isso é presença de razões de gênero, mas o perito tem que estar sensibilizado para isso, para enxergar isso. E como é que a gente botava no laudo antes? Ali havia sinais de luta, o espaço ali, se fosse a sala, estava em desalinho, e ponto. Agora, se eu sou sensibilizada para ver se tem um animal de estimação, e já ocorreu isso em 2 casos que eu me lembro, de ter matado ali o cachorro, porque era um gato, e aquele animal era da mulher, era simbólico para ela, ela tinha afeto, aquilo era uma violência simbólica. Então, é importante a gente materializar isso no laudo, para ajudar na investigação a tipificar o feminicídio. Não causa uma lesão grave, uma lesão leve, ninguém se mete, porque é conflito de casal, fica na impunidade. Quando causa uma lesão mais grave ou a morte, aí tem a justificativa. Aí é crime passional, que horror. Vamos eliminar essa coisa do crime passional. Não é passional, o cara premeditou. Passional não tem premeditação. E não é passional porque ele não faz nem questão de esconder a autoria. Ele mata na frente da lavanderia, dentro do local de trabalho da mulher, porque ele está vingando a sociedade patriarcal e machista, porque ela não se comportou como deveria se comportar uma mulher na sociedade patriarcal. Então, ele está vingando a sociedade. Por isso, ali, aquelas esferas ali de investigação da integralidade, para ver o que aquele homem entendia, né, ou respeitava a figura da mulher, como é que ele foi criado. Né? Legitimando a violência contra a mulher. Então, isso é importante porque o Estado ele tem que combater esse tipo de crime. Não é um homicídio comum, tratar tudo como um homicídio, como uma lesão. Não, é séria tentativa de feminicídio ou feminicídio, porque em cada 7 mulheres, 10 mulheres, 7 vão sofrer na vida algum tipo de violência. No mundo, então, imagine, né? O que nós queremos para nós, né, como seres humanos? Então, também, cicatrizes antigas que indicam violência continuada. Quando o corpo de uma mulher, uma morte violenta, entra no departamento médico legal, tem que ser escaneado. Tem que ter todas as lesões, que hoje a gente sabe que não tem. Mas parece um atestado de óbito para saber a causa-morte. Olha, eu sei a causa-morte foi um tiro, foi uma facada. Eu quero saber se tem cicatrizes antigas que comprovam uma violência continuada. Isso dá mais trabalho, dá mais trabalho. Tem que revirar o corpo naquela marca, tem que olhar, tem que se interessar. É isso que está faltando hoje. É uma investigação interessada, individualizada. É olhar o outro ser humano como uma pessoa que teve uma história, uma vida, e é isso que está faltando hoje. É um interesse, né? Descer, né? Estamos lá em cima, né? Na teoria, que lindo, mas descer ao ser humano, o olhar, a empatia. Então, aqui, rituais, as evidências também, né? Rituais de privação de liberdade, tortura física, violência sexual, presença de ultrajes posteriores à morte, que a gente chama de overkill. Então, aqui, as mudanças de paradigmas no Rio Grande do Sul, houve o projeto Sala de Laço, 2012, que antes a mulher ficava numa sala de espera junto com a agressora, era ameaçada, o brigadeiro ficava do lado, ele virava as costas e o marido, o companheiro, olhava para ela na sala de espera esperando a perícia e fazia assim,
E o brigadiano nem olhava, quer dizer, ela continuava sendo ameaçada ali antes de fazer os exames de lesões. Então, foi feito um espaço separado, né, de acolhimento, ali o esboço, né, onde ela pode ficar isolada para ser encaminhada para os exames, né. Esse projeto, junto com a Patrulha Maria da Penha, ganhou um prêmio do Banco Interamericano de Desenvolvimento em 2014. E dentro desse espaço, antes a mulher tinha que se munir de muita força e coragem, né? No momento que estava mais vulnerável para fazer ir lá na delegacia e depois fazer um exame de lesões, porque era muito maltratada, né? Já fora a sala de espera, já ficava ali junto com os homens, passavam as pessoas, os custodiados, os presos, o pessoal fortemente armado, e todo mundo olha para a mulher toda, né, com o olho roxo, às vezes sem um dente, olhava para ela assim, e aquela pessoa era a última sentadinha lá, se encolhendo, porque constrangida de estar ali, né? E junto com esse projeto foram feitos dentro desse espaço, então, agora os exames de lesões em Porto Alegre, a perícia psíquica, um serviço psicossocial e, se precisar, um retrato falado digital para ver o rosto do suspeito, tal, feito nesse ambiente. E foram arrecadados para o Rio Grande do Sul 2 projetos, um 1.400.000 para 13 cidades e outro 3.600.000, que vão ter, então, 17 salas lilás, com todo o reaparelhamento, mesa ginecológica, sonar para escuta de batimentos cardiofetais que não tinha, espéculos, você sabe o que são, aquele aparelhinho que coloca quando a mulher vai no ginecologista, não tinha espéculo tamanho pequeno para atender uma menina de 13, 14 anos que sofreu estupro. Então, além de tudo, eu tinha que passar por um processo que era dolorido, né? E outra, nós fizemos um kit, algumas salas aqui, um engajamento para a sociedade, um kit de coleta para vítimas de violência sexual, né? Que são 3 coletas para cada região do corpo, porque a primeira coleta é DNA se extrai DNA da vítima, segundo DNA do agressor, e a terceira amostra DNA do agressor, que fica uma contraprova guardada lá na geladeira, na genética forense, para uma contraprova. E aquela veste íntima descartável para ser entregue no momento para a menina, porque antes o legista dizia, agora eu preciso que tu deixe a tua veste íntima para ser encaminhada lá para a genética forense, e como é que essa menina, essa mulher voltava para casa? Além de tudo isso na sala de espera, essa coisa toda, psicologicamente, já tinha que dar um ticket, né, para ir num atendimento psiquiátrico, né? Porque ela continuava sendo, sofrendo violência no atendimento. Então, hoje, ela sabe que alguém se preocupou profundamente com ela, que pelo menos ela vai para voltar para casa com mais dignidade. Tem autorização de coleta, enfim, todo esse kit. Os avanços na análise de DNA, então, aqui no Rio Grande do Sul, o Rafael já fez um estágio lá no DNA, né, Rafael? A análise de ossadas, de dentes, análise de DNA de cromossomo Y, DNA mitocondrial, que vocês sabem que é aquele mais degradado, né, que não tem o cabelo, não tem o bulbo, mas ele serve, a matriz, matrilinear, né, que não vai indicar quem é o autor, mas vai dizer, olha, ele é da linhagem materna, né, é filho da fulana e tal. Então, também ajuda. A implantação da automação aqui no Rio Grande do Sul para esse processamento de vestígios biológicos, que é uma máquina que ela pode fazer até 96 análises de DNA colocadas em uma automação. Antes eram 40 por mês, que era manual, e agora isso vai ajudar para botar em dia o banco de perfis genéticos, né? E os quesitos, então, eles foram unificados, que eu tinha falado para vocês, uma única perícia, e sexologia forense, o quesito sobre virgindade foi retirado. Então, os vestígios biológicos
recolhidos no local do crime vão para o setor de genética forense do IGP para análise de DNA e para futura comparação com os perfis genéticos de suspeitos e inserção de perfis no banco de dados de perfis genéticos no Rio Grande do Sul. Civilizatória e melhorar, conseguir colocar na cabeça aqui da perícia as relações de gênero e mudar a investigação, mudar a maneira de processar e julgar esses crimes, isso vai fazer com que a gente evolua como ser humano também. Tem uma frase que é o Eduardo Galeano que comentou, mas não é dele o autor. Mas assim, fala sobre a utopia, né? Então que a utopia como horizonte. A gente caminha 2 passos, o horizonte se afasta 2 passos. Vocês conhecem? Caminho 10 passos, o horizonte se afasta 10 passos. Então, mas para que serve a utopia? Para que serve o horizonte, né? Serve para isso, para a gente caminhar. Então, obrigada. Muito bom.